dar livramento para a vida dela. Em nome de Jesus, respeita. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos entender essa canção. Eu cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu começo glorificando a Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade de estar aqui, porque nós somos usados por Deus na igreja. Eu não sou bem pequena, eu sou bem humilde, porque não sou eu que estou aqui, mas é Deus que vai me usar aqui nesse público. Aleluia. Amém. Eu também glorifico a vida do pastor Liberato, que é o meu pastor, da missionária Neide, e que Deus abençoe grandemente esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que quem tiver um fôlego de vida, louve ao Senhor. Pode sentar, igreja, que nós vamos adorar esse Aleluia. Ô, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Aleluia. Na harpa cristã, o 647. Quem puder me ajudar, Deus abençoe sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aleluia, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei
palavra diz que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E aquele que é escolhido no ventre de sua mãe, Deus está dando livramento desde muito pequeno, igreja. Então, ele, mesmo quando eu ainda não tinha descido das águas e nascido uma nova criatura em Cristo Jesus, Deus já cuidava dos seus, igreja. Porque Ele nos conhece. Então Ele sabe o que passa no nosso coração e na nossa mente. Não há quem possa enganar a Deus. Então eu já tive grande livramento ainda criança, né, ali em Pernambuco, quando morava com meus pais, de afogamento, igreja. Eu com a minha irmã. Então ali foi a mão de Deus quem nos tirou de dentro de um poço. Porque eu senti que nós duas já estávamos afundando. E eu senti que algo tinha nos levantado. Então só era Deus que já estava cuidando dos seus, igreja. E também sofri acidente de moto, onde Deus me tirou ilesa do acidente, igreja. Então quando o Salmo 91, ele diz que ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Então é Deus quem nos guarda. E também, desde que me tornei esposa do presbítero João, então ele também já tem dado livramento, tanto ao presbítero, a nossos familiares e também na minha vida, igreja. Então essa campanha de livramento, se você fizer com fé, igreja, e crendo no Deus que está aqui no meio de todos nós, então você também será abençoado e vai ter durante o ano de 2025 grande livramento. Amém? Então vamos entrar na palavra, igreja. E Deus me deu aqui uma confirmação de uma palavra que eu vou testemunhar o grandioso, tanto que Deus é na nossa vida e o que Deus pode fazer por nós. Vamos abrir o Salmo 46. Deus! Glória a Jesus. Vamos lá, igreja. Nós estamos na campanha de livramento, no capítulo 56, versículo 13. Mas hoje nós vamos aqui iniciarmos com a palavra na Salmo 46, versículo 1. Encontrado, igreja? Amém. No versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Aqui no versículo ainda 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode sentar, igreja, glorificando Deus que está no céu. A palavra do Senhor aqui, igreja, ela está falando com o nosso coração que aquele que tem promessa vindo de Deus, ele vai passar por tantas tribulações, mas em todas elas, Deus vai estar com ele. Deus, ele vai até permitir, igreja, que você passe por uma prova, por um deserto, mas ele vai estar junto de você na prova. E ele vai estar te preparando. É só um processo. E durante esse processo, não desanime, não esfrie na fé. Persevere, igreja. Persevere. Eu sei que muitas vezes, dependendo do tamanho da luta, igreja, e do processo, porque o processo nem sempre, eu digo que ele não existe, não sabemos o tempo que é o nosso processo. Se ele vai ser longo ou se ele vai ser breve, mas quem determina é Deus. Porque ele vai estar te preparando, mas te preparando para quê? Para receber as bênçãos que vêm do céu. E existe esse tempo, igreja, um tempo determinado por ele.
igreja. Pelo contrário, diante das provas, você deve orar mais, consagrar mais, jejuar mais. E, igreja, eu falo que comece a consagrar a Deus. Consagre a Deus sua vida, o seu casamento, consagre a Deus a sua família, e que mesmo que a sua família não esteja na mesma fé que a sua, mas Deus está ali cuidando dos seus através da sua oração. Amém? Porque a palavra de Deus diz isso, que quando nós oramos pelos outros, a bênção vem para nós também. Então não ore apenas pensando em você ou na sua família, mas ore por todas as pessoas que precisam de oração. Amém? Então, como eu já estava falando, igreja, que nós estamos nesse 7º dia, não é? E é uma campanha que ela é poderosa para aqueles que têm fé. A palavra de hoje é essa palavra que a gente sabe que quem tem fé é uma pessoa que não vai jamais desanimar. É uma pessoa que ela vai se sentir, mesmo fraca, né? Mas ela vai se sentir forte. Porque a força não vem de nós, igreja, mas a força vem de Deus. Então, a Bíblia diz que quando nós nos sentimos fracos, Deus nos faz fortes. E quantas vezes eu pergunto aqui a vocês, quantas vezes nós nos sentimos fracos? Fracos assim, igreja, não espiritualmente, mas fracos na carne mesmo. Eu falo que muitas vezes o cristão, ele é bastante provado. Porque a palavra diz também que Deus prova a todos que amam a igreja. Não é porque Deus não nos ama que Ele está nos provando. É justamente pelo amor de Deus por nós. Porque para Ele fazer o vaso, Ele tem que começar no barro. Então você tem que passar no barro para chegar a ser um vaso. Então nós somos assim. Deus é o oleiro, nós somos ainda sendo moldados nas mãos do oleiro. Então, vamos suportar o processo. Vamos suportar com fé. Vamos suportar com obediência. Por mais que a gente, eu falo assim, igreja, se nós fossemos todos, já tivéssemos todos salvos, assim, Deus não estaria mais aqui se não tivesse pecado. Deus teria nos levado. Então, por que é que nós devemos assim, todos os dias orar para Deus, principalmente assim, me libertar de algo que desagrada ao Senhor? Porque todos nós temos algo ainda em nós que precisa Deus trabalhar, que precisa Deus libertar. Às vezes a gente diz assim, mas a irmã não é crente? Meu Deus. Mas a irmã é crente? Mas a irmã está fazendo isso? Ei, deixa Deus trabalhar. Se você está apontando o pecado da irmã, ore por ela e diga assim ao Senhor, trabalhe na vida da irmã, liberta essa irmã desse pecado, porque, igreja, nós somos pecadores. Só que Deus é um Pai misericordioso. Ele dá, por que é que todos que pedirem perdão a Deus, né, e não voltarem a pecar, Deus perdoa? Você já viu algum pai querer perder o filho seu? Você já viu algum pai dizer assim, que eu vou condenar meu filho? Imagina Deus, que é o Pai de todos nós. Ele quer salvar a todos nós. Ele não quer condenar nenhum. Tanto que Ele está à porta todos os dias batendo e chamando você para abrir o coração e aceitar Ele como seu salvador da sua vida. Mas nós temos um livre-arbítrio, né, igreja? E o livre-arbítrio, nada é com força, né? Nada é com força. Porque se a gente for pregar a palavra de uma forma com muita força, ao invés de eu ganhar almas para Deus, eu vou estar perdendo. E um dia Deus vai cobrar isso de mim. Então o tempo, ora para essa alma. E o tempo é de Deus. Deixa Deus trabalhar na vida da tua família que ainda não é liberta, da minha família que não é liberta. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Então não há nada que você pedindo com fé, Deus não te dará, igreja.
A palavra de hoje é fé. Fé. Glória! Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Se Aleluia. nós tivermos uma fé inabalável, meu Deus, nós vamos passar por todas as tribulações, mas nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus! Nós vamos sair vitoriosos de todas as lutas, porque várias passagens na Bíblia você pode comprovar, e você fala e pensa da seguinte forma: mas Deus quer algo de nós? Sim, igreja, Deus quer algo. Em Deuteronômio 28, a palavra ali fala da seguinte forma: se ouvir atentamente a minha voz e obedecer a meus mandamentos, aleluia, Jesus, você será abençoado. Aleluia. As bênçãos te alcançarão. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, Louvado seja Deuteronômio 28 ainda continua falando assim: que você será abençoado na entrada e na saída. Você será abençoado no campo e na cidade, e por onde andares. Não tem lugar que as bênçãos do Senhor não te alcançarão, igreja. Glória a Deus. Então, igreja, é só obedecer, é procurar andar com intimidade com Deus. A oração diária, a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Não existe horário para orar. Sabe, se você ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, às vezes eu oro, igreja, na minha cozinha quando estou fazendo meu almoço, porque o Espírito Santo está me despertando para orar naquele momento. Então eu paro o que eu estiver fazendo ali e já vou entrar em contato com o Senhor Jesus. Então, o momento não é o meu momento, é o momento que faz é Deus na minha vida. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: eu oro só quando eu vou dormir, eu oro só quando eu me levanto. E será que Deus cuida da gente só quando vai dormir, quando se levanta? Ou Deus está cuidando da gente durante 24 horas do dia e durante toda a nossa vida? Então, para Deus, a gente tem que ter tempo e compromisso. Para Deus ter compromisso comigo, eu tenho que ter compromisso com Deus. Aleluia. Mas agora, igreja, eu vou dar um testemunho do que aconteceu na minha casa, na minha família, mesmo eu orando, mesmo eu sendo uma mulher de fé, mas como eu falei, todos nós temos um processo. Todos nós somos testados e provados o tempo todo, porque Deus testou todos os discípulos dele. Mas o que foi que o profeta Paulo falou? Combati o bom combate e guardei a fé. Aleluia. Então, se nós tivermos fé, Louvado seja Deus. meu Deus, por mais deserto que venha para a minha vida, porque a vida do cristão é uma vida, igreja, que é de provas, viu? Não é uma vida só de bonanças. Deus dá a bonança ao cristão, Ele dá, porque Ele tem nos abençoado também, Ele tem nos provado e abençoado, porque diante da fé, então, Aleluia. a luta que você está vivendo, ela vai passar. Ela vai passar, né? Entregue a Deus, coloque nos pés de Jesus, que a luta passa. Então, o testemunho que eu vou dar é assim, igreja. O ano passado, né, meu pastor, a missionária sabe disso, e os irmãos aqui também, que eu e o presbítero João passamos um tempo sem cultuar aqui no ministério. Então existe um motivo para isso, igreja. Por isso que eu vou testemunhar, para a igreja saber que não foi por causa da nossa vontade, nem por causa da nossa frieza, nem porque estávamos nos desviando da fé. Não, igreja. É porque quando Deus quer, olha Jó, o tamanho da prova de Jó, mas ele perdeu a fé em nenhum momento. E Deus sabia disso.